pouquinho, para passar pelo Lanús, precisa de muita coisa, não, melhorar um pouquinho, mais vontade também dos jogadores. Cruzeiro vai avançar, viu? Agora, o próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Atlético Paranaense no fim de semana, e o Emerson Pansieri tem novas informações. Vai poupar todo mundo, vai com o time reserva, afinal de contas, tem essa decisão na Argentina semana que vem. Um abraço, bom dia, Pansieri. Um abraço pra você, Thiago, um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Detalhe importante sobre essa sua pergunta é que o Cruzeiro na logística não volta para Belo Horizonte, Thiago. Isso aí mostra também o nível de pensamento nessa classificação para esse duelo contra o Lanús. O Cruzeiro vai para Curitiba e essa viagem deve acontecer então na sexta-feira à tarde. Então amanhã à tarde a delegação segue rumo a Curitiba, faz a partida contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense no sábado lá na Liga Arena, né, na Arena da Baixada, e aí já vai direto para a Argentina, né? Faz a preparação, utilizando também aí a estrutura de campos da Argentina, enfim, o Cruzeiro está montando e finalizando essa logística, mas é importante dizer que não retorna para Belo Horizonte, porque agora o foco total também na retomada do Brasileiro e nessa classificação na Copa Sul-Americana. Detalhe importante também, Thiago, para trazer: Lautaro Dias sendo avaliado pelo departamento médico, esse ainda não retornou ontem, e outro atleta que está sendo reavaliado é o Japa, jogador de meio campo. Tinha até uma possibilidade do Japa ser relacionado para esse confronto. A comissão técnica preferiu segurar um pouquinho, mas é o que dá pra gente atualizar desse Cruzeiro hoje na reapresentação. Então, se vai com todo mundo pra Curitiba, uma chance grande, pelo menos um time mesclado, né? No mínimo, um Cruzeiro mesclado para enfrentar esse Atlético Paranaense que vive um drama. Lembrando que hoje teremos a outra partida da semifinal desta Copa Sul-Americana. O Corinthians em campo contra o Racing de Avejaneira. O Racing da Argentina vão se enfrentar, Corinthians e Racing, às 9h30 lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Tá na tela para você a semifinal da Copa Sul-Americana. Boa tarde, Nath Fiuza está conosco hoje no estúdio. Que prazer em recebê-la. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Thiago. Sempre um prazer estar aqui na sua companhia, do Simões. Feliz também de estar literalmente em casa, né? Aqui, agora, quem na nossa não tá redação feliz em BH. é a torcida do Cruzeiro, né, Nath? Aí não foi legal, né? Ontem não foi uma apresentação à altura do que nós esperávamos, né? E do que o jogo pedia. É claro que, tecnicamente falando, ali no mano a mano, no cara a cara, o Cruzeiro era muito superior e continua sendo superior tecnicamente ao time do Lanús. Mas para você se impor a sua qualidade, é necessário também se impor dentro de campo, né? Para mostrar que você é melhor, para provar que você é melhor dentro das quatro linhas, é importante ter uma postura adequada com isso. Eu acho que o Cruzeiro ontem não conseguiu se conectar ao ambiente. A torcida fez a sua parte, fez uma festa muito bonita, cantou, incentivou, criou uma atmosfera de Copa, de decisão, mas dentro do campo a impressão que se dava é que o Cruzeiro estava disputando uma partida de Campeonato Mineiro. Então, acho que para além da questão da postura, isso influenciou também taticamente, porque foi um jogo lento, um jogo do Cruzeiro muito lateralizado, um jogo do Cruzeiro sem profundidade, um jogo do Cruzeiro que não conseguiu abafar o adversário em momento nenhum, sufocar o Lanús em praticamente momento nenhum, com exceção daquele início do segundo tempo, que é justamente quando o Cruzeiro fez o gol. E a prova disso, né? Quando o Cruzeiro sufocou, apertou, chegou um pouquinho, ele fez o gol e poderia ter feito o segundo, se não é aquela pausa também ali que acabou esfriando o jogo. Acho que existe a parte tática do negócio, em que o Lanús conseguiu preencher bem os espaços, conseguiu tirar a velocidade do jogo do Cruzeiro, mas tem a parte do Cruzeiro, que eu acho que em termos de postura, de entendimento do que o jogo pedia, acabou devendo. O Alexandre Simões, boa tarde para você. Me impressiona, me chama muita atenção desde o primeiro jogo do Diniz. E aí, tudo isso que a Nath citou, a vontade, entrega, intensidade, pode contribuir, mas me chama a atenção a quantidade de espaço que o Cruzeiro dá ao time adversário na sua zaga. E nem tô falando de sair jogando, que o Cruzeiro perde bola, que é o estilo do Diniz, do Carlos. Não. É a quantidade de contra-ataque e de espaço que o time adversário acha no sistema defensivo do Cruzeiro. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. E é interessante que isso ontem ficou mais marcante ainda depois da vantagem, né? Depois de estar em vantagem, né? O Lanús passou a chegar com muita facilidade na área do Cássio. Eu acho que assim, é uma situação, né, o Thiago, o que mais me preocupa, tá? O que mais me preocupa é essa questão da apatia do time. Com o cenário que o Mineirão tinha,
com a importância que a partida tinha para o Cruzeiro, né? Do ponto de vista institucional, do ponto de vista de se reerguer, né? Então, quer dizer, esse foi realmente o ponto que mais me pegou, sabe? Que mais me pegou. Você jogar para um público de quase 60 mil pessoas e não conseguir fazer com que isso te contagie. Isso, para mim, mostra que existe algo que não tá dando certo no processo. Mas o que, por exemplo? Não sei, mas é muito estranho, assim, o time não se motivar com esse cenário, sabe? O time não se motivar com esse cenário. Porque não foi só uma atuação ruim do Cruzeiro, ou do ponto de vista técnico, ou tático, foi uma atuação apática. Então, existem momentos em que o time não joga bem, mas em que o time briga, e o próprio Cruzeiro já enfrentou isso em vários momentos da sua história, e algumas vezes se deu até bem, sabe? Times brigadores e que foram e que conquistaram. Então eu acho que esse é o grande ponto, essa é a questão que o Cruzeiro precisa diagnosticar para saber o que acontece para um time, num estádio lotado, numa decisão, não conseguir ter o nível de entrega que se espera dele. E é engraçado, só uma coisa, Nath, eu quero, inclusive, a sua opinião. Para mim, o grande reflexo, a grande imagem dessa moleza do Cruzeiro é o Wallace. Não sei o que acontece com esse cara. Pô, todo mundo, vocês diziam, a grande janela do Cruzeiro é o Wallace. Ô, Nath, ele é mole pra ser jogando. A marcação, a recomposição dele é lenta, sabe? Eu vejo ele, parece que ele tá meio assim... um pouco alheio ao jogo, né? Eu acho que em alguns momentos a gente percebia, e olha só como jogo de mata-mata, quando você vai ter uma equipe que tem inferioridade técnica, o que essa equipe quer? Que o seu adversário, que é melhor, que ele te dê o cenário pro jogo, né? E o Cruzeiro deu ao Lanús o cenário do jogo. Qual era o cenário do jogo? O Cruzeiro não competindo e o Lanús brigando por cada bola como se fosse um prato de comida. Então, enquanto o Wallace recebia, e aí ele não conseguia enxergar que tinha um jogador do Lanús atrás dele, ninguém gritava, olha o ladrão, uma lerdeza danada para poder sair jogando, para poder pegar a bola, para poder levantar a cabeça e construir o jogo, o jogador do Lanús estava ali, em cima de todo o lance, em cima de toda a bola, querendo brigar o tempo todo. Porque aí esse cenário fez o jogo ficar bom pro Lanús. Olha, quem é melhor tecnicamente que nós não está conseguindo se impor, nós vamos brigando aqui e uma hora o erro vai acontecer, como acabou acontecendo. Mas o que o Simões falava do Cruzeiro não conseguir se conectar com o ambiente e ter a postura que nós esperávamos, o Diniz falou disso na coletiva, né? Que o Cruzeiro está reaprendendo a jogar esse tipo de competição. Mas acho que quem tem que reaprender é quem está vestindo essa camisa. Porque o clube sabe jogar esse tipo de jogo. O clube está acostumado a essas decisões. O torcedor na arquibancada também. Agora é preciso que isso contagie quem está calçando a chuteira. Eu tenho visto o Simões, e é natural da nossa cultura, né, de encontrar culpado. O primeiro sempre é o Diniz. Mas eu acho que a gente precisa atribuir também uma culpa à diretoria que, na minha opinião, precipitou na saída do Seabra. Para mim foi muito nítido que houve um processo de fritura do Seabra, inclusive com alguns meios de comunicação que contribuíram para isso, para ir ali espizinhando ele em coletivo, e apertando e triturando o Seabra, que fez, na minha opinião, um bom trabalho com material humano não tão bom como tem hoje o Cruzeiro, e agora a conta chegou. E aí tem que se cobrar também de quem fez a escolha do Diniz, que sabe, o Diniz no meio do processo não é fácil. Vimos isso na seleção, vimos isso agora no Cruzeiro, já tinha visto no São Paulo, e agora, será que o Diniz aguenta roer essa corda aí até o final? Ele aguenta uma eliminação, por exemplo, do Lanús? Thiago, eu não sei, né? A gente tem muito pouco contato com os CTs, né? Embora o Cruzeiro abra, né? Tem até uma certa regularidade de abrir a toca para a presença da imprensa. O que eu vejo é justamente assim, e isso é a minha opinião, né? As pessoas veem futebol de maneiras diferentes. Pelo momento do Cruzeiro, né? Ou o Cruzeiro trazia um treinador do estilo bombeiro, né? Eu posso citar exemplo aqui, por exemplo, nas duas últimas temporadas. Mas por que tinha que tirar o Seabra? Não,
eu não questiono a saída do Seabra porque o time sofreu uma queda de produção, sem dúvida nenhuma. Após aquele jogo contra o Botafogo, né? O Cruzeiro sofreu uma queda de produção, o time não conseguia render. Tem a história da entrada dos reforços também, que não é um processo fácil, né? A gente vê hoje um Caio Jorge muito diferente do que começou a jogar no Cruzeiro, né? A gente vê o Matheus começou bem, depois oscilou e aí machucou, mas já machucou com o Diniz, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, que o momento, ou você contratava um treinador com o perfil de bombeiro, né? E o Flamengo em 2022 apostou no bombeiro Dorival e ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil. O São Paulo ano passado apostou no bombeiro Dorival, ganhou a Copa do Brasil, né? Ou o Cruzeiro esperava acabar a temporada para iniciar um projeto com o Diniz, entendeu? Eu não sei se ficou uma certa ansiedade com medo de repente outro clube pegar o Diniz e o Cruzeiro. Eu só sei que o Cruzeiro do Seabra, eu não questiono a saída dele, só que eu acho que o Cruzeiro do Seabra era muito melhor do que esse Cruzeiro do Diniz. Olha, Cruzeiro nos Estados Unidos, o Emerson Pancieri já tá tirando a passagem da Dona Alzeri. Vai junto, hein, Dona Alzeri? Com o Cruzeirão lá nos Estados Unidos. É a mamãe do Pancieri. Vai levar a Dona Alzeri pra ver o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, viu, Pancieri? Com certeza, ela que tá hoje aqui comigo. Um beijo, viu, mamãe? Olha só, como a Itatiaia antecipou, o Cruzeiro também confirmou essa pré-temporada nos Estados Unidos. O time chega no dia 6 de janeiro na Flórida e fica por 2 semanas. Durante o período, vai fazer 2 jogos de preparação, 2 amistosos, né? Eles fazem parte da Inter & Co Soccer Week da FC Series no Inter & Co Stadium em Orlando. O primeiro jogo vai ser contra o São Paulo, então tricolor paulista na Vila do Cruzeiro. Os times vão se enfrentar às 8:30 da noite numa quarta-feira, dia 15 de janeiro. Já o segundo jogo vai ser o clássico contra o Atlético às 4 da tarde, também no dia 18 de janeiro, então, do mesmo mês. Então, num sábado, eles vão se enfrentar, como disse o Thiago Reis, muita rivalidade em campo, e o Cruzeirão em terras norte-americanas, Thiagão. Vai treinando o inglês, FC Series está chegando. E é Good claro, afternoon. Como é que é? The books on the table, né, Pansy?